Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 231, Jeremias, de 22 a 24. Bora lá? Jeremias 22. Assim diz o Senhor: Desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, você que se assenta no trono de Davi, você, seus servos e o seu povo que passa por estas portas. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito. Livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. Porque, se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas deste palácio em carruagens e cavalos, acompanhados dos seus servos e do seu povo. Mas, se vocês desobedecerem a essas ordens, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que este palácio ficará deserto. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá: apesar de você ser para mim como Gileade e como o cume do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Prepararei destruidores contra você, cada um com as suas armas. Eles cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão ao fogo. Muitos, de numerosas nações, passarão por esta cidade e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessa a esta grande cidade? Eles responderão: foi porque abandonaram a aliança do Senhor, o seu Deus, adoraram outros deuses e lhes prestaram culto. Não chorem pelo morto, nem lamentem a sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá a sua terra natal. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, sucessor de Josias, o seu pai, que partiu deste lugar. Ele jamais voltará. Morrerá no lugar para onde o levaram prisioneiro. Não verá novamente esta terra. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos e as suas salas superiores pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio, com salas superiores espaçosas. Faz amplas janelas, reveste de cedro o palácio e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e direito, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e, assim, tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa em outra coisa além de lucro desonesto, em derramar sangue inocente e em praticar opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele, clamando: ah, meu irmão! Ou: ah, minha irmã! Nem se lamentarão, clamando: ah, meu senhor! Ou: ah, sua majestade! Ele terá o enterro de um jumento. Será arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Suba ao Líbano e clame. Seja ouvida sua voz em Bazã, e clame desde Abarim, pois todos os seus aliados foram esmagados. Eu a adverti quando você se sentia segura, mas você me disse, desculpem, mas você disse, não ouvirei. Esse foi sempre o seu procedimento, pois desde a sua juventude você não me obedece. O vento conduzirá para longe todos os seus pastores, e os seus aliados irão para o exílio. Então você será envergonhada e humilhada por causa de todas as suas maldades. Você, que está entronizada no Líbano, que está aninhada nos cedros, como vai gemer quando vierem as dores de parto? Dores como as de uma mulher que está para dar à luz. Tão certo como eu vivo, declara o Senhor, ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar na minha mão direita, eu o arrancaria de lá. Eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida e nas mãos daqueles a quem você teme.
nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Expulsarei você e a sua mãe, a mulher que o deu à luz, para outro país, onde vocês não nasceram e no qual morrerão. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. É Conias, um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer? Porque ele e os seus descendentes serão expulsos e lançados em um país que não conhecem. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará jamais em Judá. Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aos maus pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles falará. Desculpa, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e direito na terra. Nos seus dias, Judá será salva, e Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado: O Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, declara o Senhor, em que não mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que trouxe os israelitas da terra do Egito. Mas se dirá: tão certo como vive o Senhor, que fez subir e que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou. Então eles viverão na sua própria terra. Acerca dos profetas: o meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. O seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Tanto o, tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão empurrados, e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles, no ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal para que nenhum deles se converta da sua impiedade. Para mim, todos eles são como Sodoma, o povo de Jerusalém como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação do seu coração, dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu à sua palavra? Vejam, a tempestade do Senhor. A sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha cumprido os propósitos do seu próprio coração. Nos dias que virão,
Vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. No entanto, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e teriam feito que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto, declara o Senhor. Não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Declara o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Declara o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizaram mentiras em meu nome, dizendo: Tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar as mentiras e as ilusões da sua própria mente? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo se esquecer do meu nome, assim como seus antepassados se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte-o. Aquele, porém, que tem a minha palavra, proclame-a com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Declara o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo, declara o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com a sua própria língua declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei. Eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, perguntar a você, qual é a mensagem pesada da parte do Senhor? Diga, vocês são o peso, e eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta, ou um sacerdote, ou alguém do povo afirmar, esta é a mensagem pesada da parte do Senhor, eu castigarei este homem e a sua família. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente: O que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencionem a mensagem pesada da parte do Senhor. Senão esta palavra se tornará um peso para aquele que a proferir, porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta: Qual é a resposta do Senhor para você? Ou, o que o Senhor falou? Mas, se vocês disserem, esta é a mensagem pesada da parte do Senhor, assim diz o Senhor. Vocês dizem, esta é a mensagem pesada da parte do Senhor, quando eu os adverti de que não dissessem isso. Por isso, eu me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Jeremias 24. O Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá, os artesãos e os artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: O que você vê, Jeremias? Eu respondi: Figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então a palavra do Senhor veio a mim. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei, não os derrubarei. Eu os plantarei, não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas, como se faz com os figos ruins e intragáveis? Diz o Senhor. Assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra, como os que vivem na terra do Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.